Olá pessoal, Cristiano Machado da Amplifique-me aqui. Hoje eu tenho comigo um grande amigo que eu fiz na Equipe Hotel esse ano. Foi uma surpresa conhecer o Denis Uchoa. O Denis Uchoa, ele é um dos sócios da Hotel B2C, uma empresa que trabalha com Revenue Management. Para mim, eu que não sou hoteleiro de nascença, esse é um termo que é um pouco ainda nebuloso para mim. Eu tenho uma ideia do que é, mas não sei a fundo. A ideia, Denis, nesse bate-papo nosso é você desmistificar para o hoteleiro o que é essa história de Revenue Management. É só hotel grande? É só hotel de rede grande que pode fazer isso? Ou o hotel independente, a pousada, o hotelzinho pequeno lá da cidade do interior, ele consegue fazer isso também? Opa, vamos lá, vamos desmistificar essa questão aí do RM, né, do Revenue Management. Em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Nós é que agradecemos, cara. Obrigado mesmo. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do RM, é algo realmente muito novo para muita gente. A Hotel B2C é uma empresa nova. Nós vamos fazer esse ano 5 anos no mercado. E a proposta da Hotel B2C, o que é o RM, né? O Revenue Management? É gestão estratégica de receita, gestão estratégica de preço, de venda, né? Onde eu tenho que maximizar os resultados da receita do hotel. Imagina que você tem 30 quartos, você tem um estoque de 900 noites para vender por mês. Eu posso ter 50% de ocupação com faturamento de 100 mil, eu posso ter 30% de ocupação com o mesmo faturamento. Então o RM, a ideia do RM é justamente entregar o máximo, analisando vários fatores, né? Entre alguns fatores a gente precisa entender custo, né? O RM ele já existe há bastante tempo. O Revenue Management nasceu da inspiração da aviação. Então, na aviação, eu vim de aviação, trabalhei 9 anos em companhia aérea. Fui 3 anos da empresa Booking.com, que é líder mundial em reserva de hotéis online. E associando as duas indústrias, né, a similaridade, a diferença entre um assento de avião e um leito, aliás, não existe diferença. A diferença é que um voa e o outro é estático. Basicamente, um avião, na hora que ele vai decolar, você tem os custos também fixos, variáveis, enfim. Se eu colocar gente ou não naquele assento ou naquele quarto, o custo fixo está lá. O custo está lá, né? Então, para pensar que se o seu hotel, você tem 30 quartos, tem 10 funcionários e o teu custo mensal é 30 mil reais, você já começa o mês com 30 mil negativo. Então, na aviação é o seguinte, meu avião decolou, com passageiro ou sem passageiro, o custo dele é dolarizado. O custo está lá. Então ele precisa... Estou começando a entender essa história. Ele precisa maximizar a ocupação, mas ao mesmo tempo analisar o resultado. Então, na aviação se chama Yield Management, que é também gestão de preço, e muitos de vocês certamente, todos nós, a gente já se deparou num planejamento de viagem, você entra num buscador de preços de companhia aérea ou dentro da própria companhia aérea, você dá origem, destino, data de partida. Por exemplo, num Decolar da vida ou exatamente. Numa determinada companhia. Né? E aí ele vai te dar todas as opções de voo e você vê lá preços a partir de. Então é a mesma origem, para o mesmo destino, no mesmo dia, pode ser que tenha horários diferentes. Só que aí quando você escolhe um voo, eu quero viajar na companhia aérea XPTO. E aí você fala assim, não, esse horário para mim está perfeito. Mas espera lá, surgiu um imprevisto, eu não vou comprar agora. Aí você abandona ali a sua compra, vai fazer outra coisa, depois você ficou com aquilo, né, no seu radar, preciso voltar para concluir a compra. Quando você viu o preço da passagem, estava, um exemplo, R$150, uma ponte aérea, né, uma Rio-São Paulo. Depois você resolveu voltar lá, o que você encontrou? O preço não é mais R$150, é 180. Então o sistema ele é dinâmico, né? Existe uma inteligência por trás, que o algoritmo analisa vários fatores, né? Então é o tamanho da demanda, o tamanho da oferta, a taxa de ocupação, no caso do avião. E aí a gente traz um paralelo para a hotelaria, que é a mesma coisa. Então, o que nós fazemos para os hotéis, com os quartos dos hotéis, é a mesma coisa que as companhias aéreas fazem para os assentos de avião. Então, o que a gente analisa justamente
no destino, né? Tudo é demand driven, tudo é gerado em cima de demanda. Em cima da demanda. Então, aquela história do avião, que o passageiro às vezes consegue comprar uma passagem muito mais barata em cima da hora. Tem um termo até, como que eu não sei? Last minute. Last minute. Sim. Isso dá para aplicar para o revenue management? Completamente. Eu estou lá com o meu hotel, 50% de ocupação, então eu tenho metade do meu hotel. Completamente. Ótima pergunta. Na verdade, o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar o teu ponto de equilíbrio, né? Então, se eu tenho um custo diário, que eu preciso fazer 10 mil reais, um exemplo, por dia, e eu já bati os meus 10 mil de faturamento daquele dia, dali para frente, a competição ela fica muito mais acirrada, porque eu preciso continuar vendendo o meu estoque, ainda tenho estoque para vender, porém eu tenho que analisar dois fatores. E aí a gente volta a falar de custo. É importante que você entenda o seu custo, né? Quanto é o custo do meu quarto? Quanto é o custo do meu quarto vazio? Quanto é o meu custo do quarto ocupado? Quanto é o custo do quarto no meio de semana? Quanto é o custo do quarto no fim de semana? Quanto é o custo do meu quarto na sazonalidade, na baixa estação, na alta estação, nos hot dates, né, que nós chamamos eventos, são datas de feriados prolongados, enfim. Então, com base nisso, eu tenho que entender o meu ponto de equilíbrio, eu tenho que trabalhar uma estratégia para fazer esse colchão, atingir o meu ponto de equilíbrio para que eu esteja numa zona de conforto. A partir dali, qualquer coisa é lucro. Estratégias. Entendi. E aí, quando você vai para um last minute, você pode trabalhar o teu custo mais um delta, né? Quanto é que eu quero nesse delta? E aí esse delta, essa variação, né? Essa diferença, eu tenho que entender na minha distribuição também o meu custo de venda. Se você trabalha através de uma venda através de OTA, que eu também posso aplicar um last minute nas OTAs, eu tenho que considerar que ali existe um custo também naquela distribuição. Então, os custos das OTAs, eles começam em 13% se você tem um contrato standard como a Booking.com e podem chegar até 22% entre uma Expedia ou uma Decolar, depende do modelo de negócio e de contrato, né? Se o pagamento é direto ou se o pagamento é via cartão virtual, que são os dois modelos utilizados pela Decolar ou pela Expedia. Então eu tenho que entender essa parte também do meu custo de distribuição, entender o custo do meu hotel, do meu cliente e com base nisso trabalhar a melhor estratégia. E lógico, quando você trabalha muito bem o RM, principalmente porque o RM ele não é só uma estratégia de maximizar resultado, de melhorar a sua receita, a sua rentabilidade, mas também uma forma de você trabalhar o seu funil de vendas para fidelizar os leads, né? O que são leads? São e-mails, são números de telefone por WhatsApp, de perfis de consumidores, de hóspedes altamente qualificados. Essas pessoas, se elas fazem um pré-cadastro na sua página, ela tem interesse no seu produto. Olha só o raciocínio que eu tive agora com essa tua aula. Se, por exemplo, eu adquiro um cliente que vem pela primeira vez, vem pela OTA. Perfeito. Eu já tenho os contatos dele. Eu tenho todas as informações possíveis desse cliente. Legal, adquirir ele a primeira vez pelo OTA é inteligente, porque o cara talvez não viesse. É uma estratégia. Mas aí eu posso fazer alguma estratégia, alguma coisa para me fazer lembrar de me relacionar com esse cliente. Fala, olha só, você já se hospedou com a gente. Perfeito. Se você reservar direto com a gente, eu te dou um mimo, te dou um desconto de 7%, que é metade dos 13, 14 da OTA. E isso aí entraria como uma estratégia de revenue management? Perfeito. Na verdade, a gente tem que primeiro separar as coisas, né? A partir do momento, a gente tem que ser ético. A partir do momento que esse lead, né, que esse hóspede chegou através de você, através de uma OTA, o lead não é seu, é da OTA. Porém, esse cliente, a partir do momento que ele faz o check-in no seu hotel, obrigatoriamente você tem que fazer um cadastro dele. A partir dali, esse lead passa a você ter o lead do cliente. É lógico que se você, isso fica como uma dica para todos preciosa, e as ferramentas do Amplifique me ajudam muito isso na questão da gestão da reputação e trabalhar essa segunda venda para que seja uma venda direta. Você, se tem um cadastro de um usuário que já ficou no seu hotel, isso é ouro em pó.
é ouro em pó. Me dá uma dor no coração de ver que o cara vem uma vez pela OTA e aí o hoteleiro não faz nada, pode ser algo Ele muito volta a simples. segunda vez pela OTA, volta a terceira pela OTA, volta a quarta pela OTA. Então você percebe o quanto você perdeu de dinheiro depois de ter um ouro em pó na sua base de dados e deu a oportunidade dele não voltar uma venda direta, mas voltar através novamente dessa OTA. Lógico, o usuário de OTA ele tem uma confiança na plataforma que ele compra. Algumas plataformas têm programas de fidelidade. Eu mesmo sou um usuário do Booking. Exatamente. Me dá uma dor no coração quando eu vejo Exatamente. lá, eu fico esperando me avisar dos pontos. Mas se você usa uma boa ferramenta de gestão, um PMS, um sistema de gestão de hotel, se você tem um excelente motor de reservas, um motor do seu hotel, você trabalha a gestão de reputação através de pesquisa de satisfação e você trata esse lead da forma como ele deve ser tratado, você pode trabalhar um disparo de um e-mail marketing, gerar um SMS com um cupom de desconto, porque esse cara já conhece você, a chance dele voltar é muito grande. Me corrija se eu estiver errado, mas um aspecto que eu vejo que é muito importante, que poucos hoteleiros se dão conta, é que assim, infelizmente, para o hoteleiro, mas felizmente para nós usuários, comprar pelas OTAs é muito bom. A experiência de compra que eles oferecem para o usuário é muito boa. Então, assim, aí é minha pergunta para ti. Se eu tenho um site que é ruim, um motor de reservas que é feio, que é ruim para o usuário utilizar no celular, e eu mudo isso, eu melhoro o meu site, eu melhoro o meu motor de reservas, isso é uma parte do Revenue Management, se eu consigo trazer mais reservas por conta disso? Foi ótima a sua pergunta, porque o que acontece? O RM, nessa desmistificação sobre o RM, é bom falar, né? Quem já pesquisou sobre o RM percebe, parece uma coisa meio elitizada, uma palavra em inglês. Você vê que essa estrutura de Revenue Management, ela está dentro da hierarquia de grandes redes hoteleiras, nacionais ou redes internacionais principalmente, onde você tem um departamento completo, às vezes você tem um head, você tem um diretor só de RM, com uma estrutura abaixo dele, gigante, mas a gente está falando de 100 mil noites, estoque de 200 mil room nights para vender, é muita coisa para vender, eles precisam de toda essa estrutura, de toda essa inteligência. E o departamento de RM, ele está linkado a um departamento comercial que fala com o departamento de marketing, então tudo está interligado, tudo está completamente interligado. Vamos parar para pensar no seguinte raciocínio bem prático. Vamos para o varejo. Então você está no mercado municipal, onde todo mundo vende morango, né? É um corredor cheio de gente vendendo morango, ou queijo, ou salame, whatever. O que acontece? O que vai fazer, o que vai te chamar a atenção para que você entre naquela loja, naquela vitrine para você comprar? Isso tudo é a comunicação, é a forma de como você mostra o seu produto e o seu preço e o valor agregado nisso. Então, o marketing, o site, imagine um corredor virtual cheio de lojas virtuais, uma do lado da outra, vendendo a mesma coisa. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um princípio. Então, se eu tenho um RM na minha empresa, eu tenho um cara que pensa na minha estratégia de preço, na minha flutuação tarifária, esse cara que vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro ou que eu tenha menos prejuízo, porque nem sempre uma boa estratégia só faturar mais, diminuir também o seu prejuízo, o seu custo de venda, o seu custo de distribuição. Comprar melhor lá. Exatamente. O segredo do varejo é a compra. E o segredo do online é você saber vender e saber reduzir o seu custo e a sua forma de distribuir. Então, de certa forma, também... Forma de aquisição. Exatamente. E aí o que acontece? Se eu tenho uma boa vitrine, essa vitrine tem CTAs, né? Call to Action, chamadas de ação que prendam a minha atenção, para que eu vá naquela vitrine e não na vitrine do lado comprar, e que aquela estratégia para aquele momento que eu passei foi assertiva no preço que foi publicado, a chance de eu entrar naquela loja e não entrar nas outras é muito grande. Então, se eu tenho um estrategista que pensa no preço, mas se eu não tenho uma comunicação para atingir o meu consumidor, o meu público-alvo, nesse preço estratégico que foi pensado para o meu produto, as chances
da conversão, né? O que é conversão? É a quantidade de pessoas que você recebe e o tamanho de vendas que você gera no final, desse funil de vendas. Então, tudo está interligado. E o RM, né, o Revenue Management, ele precisa se comunicar com o marketing, ele tem que trocar ideias com o marketing, porque não é puramente pensar no preço. Eu posso pensar em várias formas de RM, né? Numa estratégia de preço de meio de semana, uma tarifa senior, uma tarifa júnior, uma tarifa pague 3 e fique 4. Indique um amigo. São várias estratégias e para isso você tem que pensar em ferramentas. Né? Então eu tenho que pensar num bom motor de reservas, num bom channel manager, que é o gerenciador de canais que vai fazer a sua distribuição, um sistema que fale em 2 vias com o PMS, que é o sistema de gestão de hotel. Eu tenho que ter minimamente, eu tenho que pensar no meu produto, no meu brand, na minha marca e na comunicação, como eu quero trabalhar isso. Eu tenho que pensar na gestão de reputação que falam ao meu respeito, como falam ao meu respeito e transformar também essa informação em dinheiro. Então, percebe? É um conjunto de fatores, onde o RM, ele meio que ele é um maestro no meio dessa orquestra. Ele vai juntar todas essas informações e transformar isso na melhor estratégia de venda. Dinheiro no final das Exatamente, contas. exatamente. Legal. A pergunta que não quer calar, Luiz. E o hotel pequeno, lá da cidadezinha do interior? Perfeito. Ele consegue fazer revenue management? Consegue. A Hotel B2C surgiu no mercado justamente com esse propósito. O que nós percebemos, eu e o meu sócio, nós viemos de OTAs, né, de agências online, Booking.com. Eu trabalhei 3 anos na Booking.com. Meu sócio também passou um período parecido, quase 3 anos na Booking, passou pelo Hotel Urbano, Submarino Viagem, B2W. Conhece um pouquinho. Conhece. E conhece também o lado do hoteleiro. Já veio de hotelaria e do meu lado eu vim de aviação. Então, o que nós percebemos ao longo dos anos, que a sua dor, né? A dor do hoteleiro, você não pode viver esse complexo de inferioridade por você se achar pequeno. A estratégia, ela cabe para um pequeno e para um grande. A diferença entre um pequeno e um grande é a velocidade que você vai implementar a sua estratégia, né? A forma como você vai implementar essa sua estratégia. E pensando, eu vou fazer uma analogia, né? Quando nós resolvemos criar o Hotel B2C, poxa, se todas as redes hoteleiras, se as grandes redes de hotéis têm um departamento de RM, tem alguém que pense na estratégia de preço, na distribuição, por que um pequeno hotel não pode ter? Então, esse paralelo que eu quero fazer, essa analogia, imagina que você acabou de contratar o domínio do seu hotel, né? Hotel abcd.com.br e esse domínio que você comprou, você precisa hospedar ele no servidor. Você tem 2 alternativas. Você tem um servidor compartilhado ou você tem um servidor dedicado. O servidor dedicado ele é muito mais robusto. Então vamos fazer uma analogia que um servidor dedicado é uma estrutura de uma grande rede hoteleira internacional. Ela é dedicada. E o servidor compartilhado é a Hotel B2C. A Hotel B2C, você pode contratar o mesmo serviço de uma rede hoteleira e você pode desenvolver o seu RM mesmo sendo pequeno, porque a nossa ideia eu compartilho a minha mão de obra, essa inteligência de RM para vários hotéis pequenos. Então a gente atende hotéis de diversos portes. Lógico, se você tem capacidade para isso, o pequeno hoteleiro tem capacidade para isso, minimamente você consegue fazer uma estratégia. Você tem que ter o conhecimento das ferramentas, você tem que ter o conhecimento da estratégia, você tem que dominar bem aí uma parte dos seus custos, entender através de planilhas como é que é o seu ponto de equilíbrio, como é que o hotel opera. Isso eu ia pedir, assim, a gente se encaminhando para o final, assim, o cara pequenininho mesmo, que ainda não consegue nem contratar uma consultoria, uma consultoria de vocês lá. Tá. 3 dicas para esse cara melhorar o revenue management dele. 3 dicas que ele pode, se ele tiver boa vontade, ele vai lá e faz. Legal. Primeiro, ótimo. Primeiro, não trabalhe tarifas flats. O que são tarifas flats? Você cria um tarifário pensando só na alta e na baixa temporada, seu preço ele é único o ano inteiro. É errado isso. Você tem que entender as oportunidades. Então você tem que ter, principalmente se você for um hoteleiro de regiões sazonais, de praia ou região serrana,
que o termômetro é muito essa questão climática, né, e a questão de férias ou feriados, naturalmente, de uma forma empírica você já faz isso, mas mais ou menos, você pode fazer melhor. Então, trabalha o teu preço com baixa demanda para aquele destino, tem um preço diferenciado, para alta demanda para aquele destino, trabalha o teu preço de uma forma alterada. Acho que esse é um ponto 1. Ponto 2, você não precisa contratar hotel B2C, você não precisa ter ferramentas caríssimas de estratégia. Faça um site de qualidade. O site de qualidade, quando eu falo em site de qualidade, não contrate um tema pronto. Procure entender em que plataforma você está contratando o seu site. Responsivo, por favor. Responsivo. O que é um site responsivo? É um site que pode ser lido pelo usuário por qualquer tipo de widget, né? Seja celular, tablet, notebook, PC. E ele se adequa perfeitamente para aquele tipo de dispositivo que o usuário está tendo. Então, pense nisso, desenvolva um site profissional, não tome uma decisão precipitada, busque bastante informação, pesquise muito antes de você contratar um site. Terceiro, isso dentro da Booking.com, um mantra, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, a gente tem uma tendência de, o que é um quarto de um hotel? Poxa, é meu produto de venda. Aí você vai lá, faz uma reforma, ou acabou de montar, meu celular é um iPhone, top do top. Aí você vai lá, faz as fotos, não, minhas fotos são de alta qualidade. Não. Entenda que aquele é o seu produto de venda, você está publicando ele num catálogo, você tem que impactar a pessoa. Quarto de hotel, ele é um produto intangível, ele é experiência. Você tem que viver para julgar. Mas enquanto você não vive essa experiência, você tem que impactar onde? Na imagem, nos olhos. Cada plataforma exige uma resolução mínima para a qualidade que você precisa subir. Para isso existe um ranking de conteúdo. Se a sua foto sobe numa qualidade inferior a que a plataforma exige, você já não vai estar no topo do ranking dos 100%. Isso impacta na sua visibilidade, consequentemente nos cliques e na sua conversão. Então, 3 dicas básicas que você já pode fazer isso como dever de casa. Estratégia de preço? Uma estratégia de preço simples, né? Pensando em sazonalidade, meio de semana, fim de semana, feriados, alta temporada e baixa temporada. Não pratique uma tarifa flat, uma tarifa única o ano inteiro. Você está perdendo dinheiro, tá? Ponto 1. Ponto 2, site. Um site responsivo. Investir, não é gastar dinheiro. Não, é investimento. Investimento. Pense que um site é a sua vitrine de vendas que funciona 7 por 24 por 365. 7 dias da semana, 24 horas, 365 dias do ano. Terceiro, fotos profissionais de qualidade. Qualidade de fotos profissionais. Vou adicionar algo aí, essa sua receita básica de sucesso, me corrija se eu estiver errado. Fotos profissionais, por favor, nas fotos de perfis dos sites de avaliações online. No Google Meu Negócio, que é o Book on Google. Exatamente. Por favor, pague um fotógrafo profissional para ele deixar, porque o usuário, quando ele está scrollando, rolando a tela do celular, uma foto muito bonita perante outras que não são tão bonitas vai chamar a atenção dele. Exatamente. E aí, encare como investimento, não como um custo. Ótimo. Investimento. Investir em marketing não é gastar. Eu acho que outra coisa que é para desmistificar também, que é muito importante, ao contrário do que todo mundo pensa, hoje o mercado com tanta tecnologia, com tanta inovação, invista num motor de reservas. O que é o motor de reservas? Essa é a 4ª dica preciosa. O motor de reservas é o seu motor, o motor do seu hotel. Você não está tendo custo de distribuição, você não está pagando comissão para ninguém. E com a automação do seu motor de reservas, você está deixando a sua loja eletrônica funcionando no automático 24 horas, 7 dias o ano inteiro vendendo. E junto com o motor de reservas, contrate o gerenciador de canais. O que é o gerenciador de canais? Ele está integrado ao motor de reservas, ele fala com o motor de reservas e simultaneamente ele distribui o seu preço nas agências online para que você não tenha aquele famoso problema de paridade, né? Você recebe aquele e-mail dizendo que você está fora de paridade ou você recebe um telefonema que você está fora de paridade. Então hoje tem sistemas
extremamente acessíveis, que talvez custe o valor de uma diária do seu hotel. Uma diária do seu hotel, você tem um sistema já de motor de reservas e gerenciador de canais. Você está profissionalizando o seu negócio, você está automatizando o seu processo de vendas e isso vai te dar uns resultados muito melhores. Legal, para a gente encerrar, qual a importância da gestão da reputação online, das estrelinhas no Google, no TripAdvisor, no Booking e tantos outros sites de avaliações online, nesta cesta toda aí do Revenue Management? Perfeito. Eu acho que você, melhor do que ninguém, pode me responder isso. Afinal, a Amplifique é justamente uma proposta para melhorar esse resultado. Mas eu vou dar a nossa visão como consultoria, como assessoria e de dentro da indústria, né, trabalhando para vários hotéis no Brasil. Não sou eu que estou falando, existe um estudo do próprio TripAdvisor. O TripAdvisor é o site, é a plataforma de reputação, de experiência, né, de usuários em hotelaria, a maior do mundo. Você tem milhões de comentários e realmente é impactante os comentários que são produzidos lá. Dentro do algoritmo do TripAdvisor tem 3 fatores, entre vários fatores do algoritmo dele, tem 3 fatores que têm um peso interessante. É a análise quali, ou seja, a qualidade dos comentários que são postados sobre a experiência do usuário naquele hotel. A segunda é a análise quant, a quantidade de comentários que é publicado sobre aquela propriedade, aquele hotel. E o terceiro é o tempo de resposta. Aí você percebe que no terceiro fator, que tempo de resposta, significa dizer o quê? No ponto de vista do usuário e no ponto de vista do algoritmo, ele quer entender o quanto você, hotel, está preocupado com o que falam ao seu respeito. A tendência natural é que quando falam bem, nós nos acomodamos. E a nossa reação normalmente é quando falam mal. Mas o ideal é que você tenha um comportamento, seja para quem fala bem ou seja quem fala mal, você se pronunciar. O sistema vai entender que você tem uma preocupação dos dois lados, o sistema vai entender isso e o usuário também. Inclusive tem pesquisas científicas que comprovam que uma ou outra avaliação online negativa, se for respondida com cuidado, com interesse genuíno, ela acaba ajudando a converter mais. Perfeito. E tem um outro detalhe, né, sobre questão de gestão de reputação. Uma ou outra, né? Não um monte de avaliação. É lógico. O próprio TripAdvisor diz o seguinte, né? O TripAdvisor ele é avaliado em 5 estrelas, 5 bolinhas, né? Para cada meia estrela, para cada meia bola que você sobe na reputação no TripAdvisor, isso pode ter um impacto do RM em até 10% de incremento na sua diária média. Então, gestão de reputação, gente, é importantíssimo. Legal. Denis, muito grato por esta aula. Agora eu sei falar de Revenue Management. Agora eu sei o que é. Muito legal essa tua análise com a aviação, essa história. Eu não sabia que veio aí da aviação. Sim. E fez todo sentido essa análise que você fez. Eu espero que a gente possa voltar a conversar mais vezes sobre Revenue Management e todo esse seu conhecimento da área de hotelaria. Muito grato mesmo. Quem quiser saber mais sobre o Denis, sobre a Hotel B2C, eu vou deixar o site aqui nos comentários. Isso. Pode acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. O nosso site é www.hotelb2c, B de bola, numeral 2, C de casa, b2c.com.br. E lá você tem um link para... Nós temos um blog, a gente sempre publica também conteúdo. Tem os nossos contatos lá, se vocês quiserem falar comigo também através do próprio site, tem um contato de WhatsApp. E na medida do possível a gente vai responder a todos, tá bom? Eu que agradeço, espero no próximo encontro a gente poder falar de outros temas dessa vastidão aí que é a hotelaria. Legal, pessoal. Grato, Denis. Obrigado. Valeu, cara. Muito grato mesmo. Obrigado. Muito grato.